complexo de combustível e energia da Rússia hoje e amanhã, por Alexandre Novak. Nos últimos 2 anos, o setor de combustíveis e energia russo, como um dos setores chaves da economia, foi submetido à pressão externa mais poderosa da história, na forma de todos os tipos de sanções e restrições artificiais. O ano passado mostrou o alto grau de resistência ao estresse do setor energético russo. O complexo interno de combustíveis e energia lidou adequadamente com os desafios. Continuou a garantir de forma confiável a segurança energética do país e as obrigações com parceiros estrangeiros. No nosso trabalho sobre o desenvolvimento do setor dos combustíveis e da energia, guiamos-nos pelas prioridades delineadas pelo presidente da Federação Russa durante o seu discurso no Fórum Internacional da Semana da Energia Russa de 2023. Trata-se da provisão do mercado interno de recursos energéticos acessíveis de alta qualidade, da criação do máximo valor agregado, do desenvolvimento do processamento profundo de petróleo e gás, da conquista da soberania tecnológica do setor energético, da diversificação da oferta, do aumento do potencial exportador. A indústria petrolífera. Em 2023, a indústria petrolífera russa desenvolveu ativamente sua base de recursos, continua a modernizar suas instalações de refinação e encomendou novas instalações de infraestrutura. Um total de 43 campos de hidrocarbonetos foram descobertos. O líder foi o Distrito Federal do Volga, onde foram descobertos 34 campos de condensados de petróleo e 1 de gás. Novos recursos também foram descobertos na República de Sakha-Yakutia, no Orgug autônomo de Khanty-Mansi, nas regiões de Irkutsk e Tomsk. Suas reservas totais 43,56 milhões de toneladas de petróleo, 145,5 milhões de metros cúbicos de gás e 24,5 milhões de toneladas de condensados. 3 poços do campo de Saus-Banchevskoye, na República do Bascortostão, foram colocados em operação comercial pela primeira vez em 30 anos. Novos depósitos de hidrocarbonetos foram descobertos na República da Chechnya, como parte da implementação do Vostok Oil, o maior projeto de investimento na indústria global de petróleo e gás, a construção da seção subaquática do oleoduto Tronco, através do rio Yenisei, que se tornará parte do oleoduto em grande escala Vankor-Payaka-Servebay, de 770 km, foi iniciada. O desenvolvimento ativo da plataforma continental da Federação Russa, o desenvolvimento dos campos de hidrocarbonetos existentes prosseguiram. No final de 2023, registrou-se um ligeiro decréscimo de menos de 1% na produção do condensado de petróleo e gás, cerca de 530 milhões de toneladas, o que se deve à participação do nosso país no acordo OPEP+. A coordenação dos esforços dos países produtores de petróleo no âmbito do acordo contribui para a estabilização da relação oferta e demanda e para a formação de um preço razoável do petróleo. Até o momento, o acordo foi prorrogado até o fim deste ano. As taxas de reciclagem estão aumentando. A refinação do petróleo primário aumentou 1,1%. A produção de gasolina aumentou quase 2,8% em relação a 2022. O gasóleo, 3,4%. A prioridade delineada pelo presidente da Rússia é abastecer de forma viável o mercado interno com produtos petrolíferos. O governo russo presta especial atenção ao controle dos preços no mercado dos combustíveis. No ano passado, como resultado da alta dos preços mundiais de petróleo, observamos flutuações no custo dos combustíveis na bolsa de valores no segmento grossista de pequena escala. O governo da Federação Russa tomou medidas operacionais e sistêmicas. Foi estabelecida uma proibição temporária da exportação de gasolina e gasóleo da Rússia. Foram introduzidos tarifas de exportação protecionistas sobre os produtos petrolíferos e melhoraram os padrões para as vendas de combustível automóvel. Isso permitiu manter a estabilidade dos preços e a disponibilidade de combustível para os cidadãos. Hoje a situação está estável e sob constante controle. Realizam-se regularmente reuniões com as empresas petrolíferas e representantes das autoridades competentes a fim de responder prontamente aos desafios, se necessário. Para estimular o setor de refinação de petróleo, a modernização das refinarias continua. Até 2028, 50 unidades de produção de combustível serão comissionadas por meio de mecanismos de acordo de investimento. Como resultado da implantação dos acordos, a produção da gasolina automotiva e gasóleo da classe ambiental 5 aumentará em quase 4 milhões de toneladas por ano e 30 milhões de toneladas por ano, respectivamente. Desde 2022 foram celebrados 5 acordos de investimentos com fabricantes de produtos petroquímicos para criar novas instalações e modernizar as existentes. O comissionamento de novas capacidades sob esses acordos permitirá de 2022 a 2027 investir adicionalmente cerca de 800 mil milhões de rublos na indústria petroquímica.
Até 2025, a produção de polímeros de grande capacidade aumentará de 7 milhões de toneladas em 2023 para 9,9 milhões de toneladas. A participação de hidrocarbonetos como matéria-prima para petroquímicos deve aumentar de 26,2 em 2023 para 35,2 em 2025. Indústria do gás. O nível de produção do gás no final do ano ascendeu a 636,7 milhões de metros cúbicos, o que é 5,5% inferior ao do ano passado. Ao passo que a produção de gás nos campos offshore no final de 2023 aumentou 10,9%. No final de 2023, as exportações de gás canalizado ascenderam de 91,4 milhões de metros cúbicos e as exportações de gás liquefeito ascenderam a cerca de 43,6 milhões de metros cúbicos. Em 2023, o comissionamento de novos campos de gás e instalações de infraestrutura continuou. Os primeiros milhares de milhões de metros cúbicos de gás foram produzidos a partir de depósitos jurássicos no campo de condensado de gás de Tambay do Sul, na península do Imal, que é a base para a fabricação do gás de Imal, como parte do desenvolvimento do Centro de Produção de Gás de Sakhalina. Testes abrangentes de 2 poços de produção final do campo de Kiris-Oyer foram concluídos com esse em 2023. A gaseificação das várias regiões do país continua a ser uma prioridade para o desenvolvimento do mercado interno de gás. Atualmente, 78 regiões da Rússia estão abastecidas com gás natural. No final de 2023, o nível de gaseificação era de 73,8%. O presidente da Federação da Rússia definiu a tarefa de elevar o nível de gaseificação do país para 83%. Desde 2021, o programa de gaseificação social tem continuidade, ou seja, o fornecimento gratuito de gás para as casas dos cidadãos em locais gaseificados. Nesse período, mais de 1,5 milhão de pedidos de gaseificação social foram apresentados, mais de 1,1 milhão de contratos foram celebrados, mais de 877 mil foram executados até os limites do local e já foi gás fornecido a 485 mil famílias. Em 2023, em 74 regiões, os orçamentos regionais forneceram cerca de 6,7 milhões de rublos para medidas de apoio social a várias categorias de cidadãos destinadas à realização de trabalhos dentro do terreno, a compra e instalação de equipamentos de gás no valor de pelo menos 100 mil rublos por família. A partir de novembro de 2022, o programa de gaseificação social passou a ser por tempo indeterminado e estendido às caldeiras que fornecem calor para instituições educacionais e médicas. A reorientação das exportações de gás russo para novos mercados continua com ênfase no fortalecimento da cooperação com os países da região Ásia-Pacífico. Estamos a acelerar a expansão das exportações de gás para a China através do gasoduto Power of Siberia, o projeto da rota do Extremo Oriente, com a capacidade de 10 mil milhões de metros cúbicos de gás por ano, está a ser implementado, e o projeto do gasoduto Power of Siberia 2, através da Mongólia, com a capacidade de 50 mil milhões de metros cúbicos de gás por ano, está a ser trabalhado. A fim de acelerar a construção de novas infraestruturas de transporte, o governo da Federação da Rússia simplificou os procedimentos de aprovação de parte dos trabalhos relativos à concepção e construção dos principais gasodutos e oleodutos. Foi iniciada a implementação faseada do projeto do sistema de aprovisionamento de gás oriental, na primeira fase da qual está prevista a ligação dos principais gasodutos Power of Siberia e Sakhalin, Khabarovsk e Vladivostok, e nas fases subsequentes está prevista a construção do gasoduto Power of Siberia 2. Atualmente, o projeto e o trabalho de levantamento para a construção do gasoduto Belogorsk-Khabarovsk estão em andamento, com uma extensão de cerca de 830 km da fábrica de processamento de gás de Amur até a ligação com o sistema principal dos gasodutos Sakhalin, Khabarovsk, Vladivostok, perto de Khabarovsk. A conclusão das obras está prevista para 2029. Foi realizado um estudo de viabilidade na construção do promissor gasoduto Power of Siberia 2, durante o qual sua base de recursos e parâmetros tecnológicos preliminares foram determinados. O calendário da construção do gasoduto e os seus principais indicadores técnicos e econômicos serão finalizados após a assinatura de acordos vinculativos com parceiros chineses. Este ano, a reorientação dos fluxos de exportação e o aumento da participação da Rússia no mercado global de gás continuarão. De acordo com nossos estimativos, em 2024, as exportações de gás canalizado terão um aumento anual de 11% para 108 mil milhões de metros cúbicos, tendo como pano de fundo o gasoduto Power of Siberia, atingido gradualmente sua capacidade de projeto. As exportações de gás aumentarão 14% para 38 milhões de toneladas. Novos clusters de gás natural estão sendo desenvolvidos. O projeto Arctic LNG2 está a ser implementado. Um complexo para processar gás contendo etano e produzir gás perto da aldeia de Ust-Luga já está em operação.
Em particular, o desenvolvimento de projetos de gás de média e pequena escala continua. Em novembro de 2023, o gás foi fornecido para complexo de liquefação de gás em pequena escala nas regiões de Tver, Tumen. Os consumidores da primeira produção de gás natural liquefeito das regiões serão transportadoras, rodoviárias regionais e o transporte em trânsito. Estamos a trabalhar para desbloquear o potencial dos corredores de transporte que aumentarão a mobilidade dos recursos energéticos russos. Em 2023, o tráfego de cargas ao longo da rota do Mar do Norte atingiu um recorde de 36 milhões de toneladas. A rota é fundamental para o transporte de mercadorias e projetos de energia do Ártico. A partir deste ano, a navegação de cargo ao longo de toda a rota do Mar do Norte passará a ser, durante todo o ano, indústria carbonífera. No fim do ano passado, a produção de carvão somava cerca de 438 milhões de toneladas. As exportações atingiram cerca de 213 milhões de toneladas. Em 2023, quase 52% mais carvão foi exportado para a China e 43% a mais para a Índia em comparação com o ano passado. A participação das exportações para os países do BRIC aumentou cerca de 46%. Os esforços do governo da Federação Russa das empresas de carvão visam reorientar ainda mais as exportações de carvão russo para os países da Ásia-Pacífico. Para isso, novos campos estão sendo comissionados no leste e a infraestrutura ferroviária e portuária está sendo expandida. O carvão continua a ser enviado através dos portos ocidentais para consumidores em África, Médio Oriente e Atlântico, bem como para países da Ásia-Pacífico. Nos próximos anos, as exportações de carvão serão mantidas no nível de 220 milhões de toneladas, devido à crescente procura global por combustíveis sólidos. China, Índia e Turquia continuarão a ser os principais importadores de carvão russo. Ao mesmo tempo, a expansão da capacidade de carga do domínio operacional oriental para 173 milhões de toneladas aumentará as exportações através dos portos do Extremo Oriente. Depois de otimizar a segunda etapa de modernização e implementar a terceira etapa do projeto de desenvolvimento Polígono Oriental, sua capacidade de carga em 2031 será de 210 milhões de toneladas. Os trabalhos continuarão a melhorar o nível de segurança industrial. As minas com elevados riscos de acidentes estão a ser desmanteladas, as condições de trabalho dos mineiros estão a melhorar e o impacto no ambiente está a ser reduzido. Entre as tarefas prioritárias, conta-se o desenvolvimento do setor de transformação profunda do carvão e a reestruturação da indústria carbonífera em novas regiões. Eletricidade. Ao final do ano, o complexo energético voltou a superar os indicadores alcançados anteriormente. Em 2023, a produção de eletricidade foi estimada em 1.151,6 terawatt-hora. O consumo de eletricidade em 1139,2 terawatt-hora, o que indica o desenvolvimento progressivo da economia russa, um aumento da atividade empresarial e, consequentemente, a criação de novos empregos. Em 2023, foi comissionado 801 MW de nova capacidade, dos quais 340 MW são renováveis. Entre as maiores instalações estão 2 parques eólicos no território de Stavropol. Trata-se do Parque Eólico Kuzminskaya, com uma capacidade instalada de 160 MW, e da primeira etapa do Parque Eólico Trunovskaya, com a capacidade instalada de 60 MW, 2 unidades de turbina e gás e com a capacidade total de 144,8 MW, também foram lançados no GTPP Polyarna, no território de Krasnoyarsk. Para melhorar a estabilidade do sistema de energia na península da Crimeia, foi concluída a construção de reparação de 3 subestações, que aumentaram a capacidade dos centros de energia em 68 MW. Após a modernização, ocorreu um teste de unidade da potência número 8, GRES, em uma capacidade de 210 MW, foi testada a conexão ao sistema de energia da unidade de potência 1, Vladivostok, com uma capacidade de 120 MW. Como parte do desenvolvimento do Sistema Unificado de Energia do país, projetos de grande escala foram lançados para garantir a operação dos sistemas de energia unificados da Sibéria e do Oriente, para fortalecer as conexões entre os sistemas de energia unificados da Sibéria e dos Urais, o que aumentará a confiabilidade e a qualidade do fornecimento de energia aos consumidores. Além disso, a fim de satisfazer as necessidades a longo prazo da eletricidade e a capacidade dos cidadãos e consumidores industriais, a construção e a reconstrução de novas instalações de produção está a ser levada a cabo com um aumento de capacidade instalada no IPS da Sibéria e no IPS do Leste. Em 2023, novas linhas de energia foram comissionadas, incluindo a linha aérea Pevek Bilibino de 110 no Okrug autônomo de Chukotka. Primeira etapa da construção, com extensão de 490 km, que terá um impacto positivo na qualidade de fornecimento de energia aos consumidores do hub de energia Shao Bilibino. A partir de 2023, foi lançado um novo sistema para desenvolvimento a longo prazo do setor de energia elétrica, que visa otimizar a construção, modernização
e infraestrutura da rede de gerar capacidades. Foram aprovados esquemas e programas para o desenvolvimento de sistemas de energia elétrica até 2029 e foi elaborado um projeto de previsão de longo prazo de eletricidade e consumo de capacidade russa até 2042, que formará a base do esquema geral para a localização de instalações de energia elétrica até 2042, que está sendo desenvolvido pela primeira vez. Um trabalho sistemático está em andamento para consolidar o complexo de rede elétrica e reduzir o número de organizações de rede territorial ineficientes. Além disso, em todas as regiões continua o trabalho para identificar e aceitar instalações de rede elétrica sem proprietário definido. Uma das tarefas prioritárias é melhorar a eficiência do fornecimento de energia em áreas remotas e isoladas. A solução aqui é a criação de instrumentos jurídicos econômicos para a modernização das instalações existentes e a construção de novas instalações de geração, bem como a determinação de esquemas contratuais ótimos para a interação entre consumidores e fornecedores de eletricidade. É dada especial atenção à recuperação e ao desenvolvimento do complexo energético em novas regiões. A energia nuclear está a desenvolver-se dinamicamente. A participação da geração nuclear no balanço energético total é de cerca de 20%. A Rosatom é a maior produtora de energia elétrica do país e a maior produtora de energia sem emissões de CO2. O presidente da Federação Russa definiu a tarefa de aumentar a cota da produção nuclear para 25%. A Rosatom também continua a ser a líder indiscutível no mercado nuclear global. Na carteira de encomendas estrangeiras em diferentes estados de implantação de instalações de energia nuclear, há 33 projetos em 10 países, 22 dos quais em 7 países que estão em construção. Em particular, no ano passado foi concluída a construção da central nuclear bielorrussa, onde foram erguidas 2 unidades de energia ultramodernas e ultra fiáveis de geração 3+, VVER 1200. O desenvolvimento de competências na área de hidrogênio continua, que está em linha com a estratégia de expansão do uso da energia de baixo carbono no país. No início do ano passado foi assinado um acordo de cooperação no desenvolvimento das áreas de alta tecnologia entre o governo russo, a Rosatom e a Gazprom, no âmbito do roteiro para a energia do hidrogênio. Tal trabalho continuará para a consolidação dos esforços de empresas e organizações, a criação de tecnologias nacionais competitivas para a produção, transporte e armazenamento de hidrogênio para os grandes projetos voltados para a exportação, substituição de importações. Continuamos a prestar especial atenção à substituição de importações no setor de energia. Nos últimos 10 anos, a dependência das importações do setor de combustíveis e energia diminuiu de 67% para 38% no final do ano passado. Em 2015, a participação das importações em energia e engenharia de petróleo e gás atingiu cerca de 30% e 55%, respectivamente. Hoje, abastecemos a maior parte do mercado russo. A participação das importações é de cerca de 18% a 35% nessas indústrias, respectivamente. Ao mesmo tempo, as empresas de energia russas observam a alta qualidade dos nossos equipamentos e desenvolvimentos a um preço favorável. Para aumentar ainda mais o nível de soberania tecnológica, por ordem do primeiro-ministro da Federação Russa, foi estabelecido um conselho de coordenação para a substituição de importação de equipamentos de petróleo e gás com a participação de empresas-chave. O desenvolvimento da produção de turbina e gás de alta potência continua. Espera-se que a primeira turbina a gás de alta potência em série GTD-110M seja lançada no território de Krasnodar. Já em 2024, as fábricas russas de construção de máquinas estão prontas para estabelecer a produção do equipamento necessário para a mineração do carvão. Foram elaborados termos de referência para 78 posições de equipamentos de mineração. É dada especial atenção ao desenvolvimento e implementação de software russo em empresas de combustível e energia. O passado ano de 2023 mostrou que os desafios externos se tornaram um poderoso incentivo para o setor de combustível e energia russo no desenvolvimento de infraestrutura, tecnologia e potencial científico, e abriram oportunidades para construir cooperação com vários estados que estão prontos para construir parcerias baseadas nos princípios de respeito mútuo e consideração dos interesses nacionais. O complexo de combustíveis e energia russo continua a cumprir adequadamente suas obrigações de fornecer energia aos cidadãos, desempenha um papel fundamental na economia do país e mantém uma posição de liderança no mercado global de energia. O complexo de combustível e energia da Rússia, hoje e amanhã, Alexandre Novak, vice-primeiro-ministro da Federação Russa. Em meio à espera de contra-ataque dos Estados Unidos, Irã diz que não procurará a guerra, mas não tem medo dela. Na terça-feira, John Biden anunciou que o seu governo já decidiu como responder a um ataque ocorrido no domingo contra o exército norte-americano na Jordânia. No entanto, o líder dos Estados Unidos não forneceu pormenores sobre como seria essa reação. Hoje, 31 de 1 de 2024, o comandante do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, Hossein Salami, lembrou ao Washington que nenhuma das ameaças contra o Irã ficará sem resposta, embora a República Islâmica não esteja à procura de uma guerra.
Vocês já nos testaram. O que nós e vocês temos em comum é que nos conhecemos. Não deixaremos nenhuma ameaça ficar sem resposta. Não procuramos a guerra, mas também não temos medo da guerra. Esse é o fato que prevalece em nossa sociedade, afirmou Saúl, segundo a agência Tasnim. No domingo, um ataque com drone matou 3 militares norte-americanos na Jordânia, na fronteira com a Síria. A autoridade dos Estados Unidos, sob condição de anonimato, disse que a resposta estadunidense será realizada ao longo de vários dias, atingirá vários alvos. Porém, não confirmou se algum dos alvos seria dentro ou fora do Irã. Que Washington acusou de fornecer armas às milícias regionais. Também nesta quarta-feira, os Estados Unidos atribuíram o ataque de drone à resistência islâmica no Iraque. Um grupo guarda-chuva de milícias apoiados pelo Irã, de acordo com a ABC News Mídia, forças armadas da Rússia eliminaram a maioria dos tanques alemães Leopard 2 cedidos à Ucrânia. Artigo da revista Foreign Affairs destaca que os tanques alemães mostraram ser armas dificilmente invulneráveis e que o desempenho das forças ucranianas fornece poucas evidências de que tanques melhores teriam sido decisivos. A maioria dos tanques Leopard 2 enviados pela Alemanha à Ucrânia foi danificada em combates com as forças russas, sendo que mais de 25% do total foi completamente destruído, para além da capacidade de reparo das forças ucranianas. A informação é da revista norte-americana Military Watch, com base em dados divulgados em um artigo publicado pela revista Foreign Affairs. Menos de 100 Leopard 2 em serviço na Ucrânia. Pelo menos 26 foram destruídos. Outros não podem ser utilizados devido a problemas de reparação e manutenção, diz a revista. O texto acrescenta que os tanques provaram ser armas dificilmente invulneráveis e ressalta que o desempenho das forças ucranianas fornece poucas evidências de que tanques melhores teriam sido decisivos. O artigo afirma que os tanques M1 Abrams, fornecidos ao regime de Kiev pelos Estados Unidos, foram retirados do fronte para servir de reforço para o exército ucraniano, de forma a resistir aos ataques com drones das forças russas. O texto ainda aponta que há evidência de que os Estados Unidos atrasaram deliberadamente a entrega dos tanques até que a ofensiva de verão ucraniano perdesse força. A ideia era garantir que os veículos militares não seriam destacados para a frente de combate, como ocorreu com os Leopard 2, para evitar danos à reputação do seu setor de defesa, por conta da destruição de um dos seus produtos mais icônicos. O artigo da revista Foreign Affairs vai ao encontro de outro texto publicado em novembro pela revista Forbes, que alertou que o exército ucraniano já tinha perdido um quarto dos seus melhores tanques fabricados na Alemanha. O desempenho fraco dos tanques Leopard 2 já vinha sendo especulado por conta da experiência do exército turco com equipamento durante combates contra militantes do grupo Daesh. Na ocasião, oficiais turcos se queixaram de ter sofrido uma derrota traumática contra milícias com armas relativamente leves. Ao se afastar novamente do princípio de neutralidade, Suíça segue a União Europeia e proíbe diamantes russos. A Suíça proibiu a importação de diamantes russos em concordância com a última rodada de sanções da União Europeia. Outro produto, como ferro e gás de petróleo liquefeito, também foram banidos. Nesta quarta-feira, Berna concordou em adotar a 12ª rodada de sanções implementadas pela União Europeia em dezembro, com medidas em vigor a partir de 1º de fevereiro. Tal como fez com todas as rodadas anteriores desde o início da operação militar russa na Ucrânia. Entre essas medidas está a proibição gradual de compra e importação de diamantes russos. A Suíça adere assim às medidas acordadas na cúpula do G7 em 6 de dezembro de 2023 para privar a Rússia desse importante fluxo de receitas, afirmou o governo em um comunicado citado pelo Yahoo Finance. Estão também a ser introduzidas proibições de importação de outros bens, incluindo ferro, gusa e gás de petróleo liquefeito. Ao mesmo tempo, foram vetadas exportações de baterias de lítio, motores para drones e ferramentas e peças para máquinas. No setor financeiro, os cidadãos russos e os indivíduos que vivem na Rússia serão proibidos de controlar empresas na Suíça que fornecem serviços de criptoativos. Berna também colocou mais de 147 indivíduos em presos sob sanção, elevando o total para 1.422 indivíduos e 291 organizações. Na semana passada, o chanceler russo Sergei Lavrov reuniu-se com o seu homólogo suíço, Ignacio Cassis, e disse a ele que Moscou leva em conta a decisão de Berna de se afastar de seus princípios de neutralidade e apoiar totalmente a Ucrânia. Comunicou o Ministério das Relações Exteriores russo, conforme noticiado. Esforço
improvisado de demissão do chefe do exército expõe divisão política na Ucrânia, diz analista. Apesar de negar ter tentado demitir Valery Zaluzny, comandante das Forças Armadas, Zelensky ainda tenta substituir o general, informa o Financial Times. O fato é que houve uma tentativa de substituir Zaluzny. Foi uma tentativa improvisada que falhou, afirmou Alexander Dushak, principal pesquisador do Instituto dos Países da CEI. Segundo Dushak, que também é especialista no movimento Outra Ucrânia, a tentativa de Zelensky falhou porque ele esperava remover um concorrente político, não militar, disse. É fato de Zelensky ter oferecido o cargo de conselheiro militar, diz muito. E o fato de Zelensky ter oferecido o cargo de conselheiro militar diz muito. Ao assumir esse papel, Zaluzny teria se afastado dos assuntos militares sem se tornar um concorrente político, disse Dushak. Ucrânia se vê dividida entre duas facções pró-ocidente. Dushak afirma que há duas facções ocidentais lutando para impor suas visões para a Ucrânia. A primeira é pró-Estados Unidos, inclui Zaluzny, o Serviço de Segurança da Ucrânia e algumas figuras do gabinete do presidente. O outro grupo é pró-britânico e inclui a diretoria principal de inteligência do Ministério da Defesa, seu chefe Kirill Budanov e o comandante das forças terrestres ucranianas, Alexander Sirskyi. Então, por enquanto, a operação para substituir Zaluzny foi simplesmente adiada. Isso não significa que ele não será removido. O pesquisador esboçou os dois cenários procurados pelo Ocidente. Londres está mais interessado na continuação do conflito e em travar uma guerra terrorista, mas Washington está muito mais interessado em congelar o conflito, dado que as próximas eleições presidenciais ocorrem em novembro de 2024. Zaluzny conta com o apoio do ex-presidente. O súbito apoio do ex-presidente ucraniano Petro Poroshenko. A Zaluzny demonstra que o conflito interno entre as elites ucranianas está ganhando força. De acordo com Dushak, Poroshenko foi fundamental para espalhar o escândalo sobre a possível derrubada de Zaluzny, disse Dushak. O ex-presidente espalhou pânico em Bruxelas sobre os esforços de Zelensky para se livrar do principal general. Suas ações foram um golpe para Zelensky. E Poroshenko ficou feliz em demonstrar sua lealdade a Washington, salvando seu homem em Kiev, argumentou o pesquisador. Embora a grande imprensa ocidental diga que Zelensky está decidido a despedir o principal comandante ucraniano, existe a possibilidade de que ele mantenha o seu posto, acredita o pesquisador. Na verdade, mesmo que renunciasse e entrasse na política, talvez essa fosse a melhor opção para ele, porque atualmente é problemático obter qualquer sucesso no campo de batalha, disse o especialista. Em tal posição, ele poderia ter dito que é um comandante brilhante e que todos os fracassos resultaram de decisões de Zelensky, que não foram acordadas com a liderança militar. Isso realmente aconteceu. Houve ações de Zelensky quando ele ou seu gabinete tentou controlar os militares, contornando o comandante em chefe. Portanto, essa seria uma opção muito boa para Zaluzny. Moscou considera a retenção de ativos pela União Europeia não apenas roubo, mas guerra comercial. Moscou considera o possível uso de seus ativos pela União Europeia uma guerra comercial, declarou a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova. O posicionamento de Zakharova vem na sequência do acordo por parte de representantes permanentes da União Europeia sobre a proposta de utilização de ativos russos congelados para apoiar a recuperação de Kiev. Nossa posição em relação à possível retenção de ativos russos que foram congelados ilegalmente, roubados literalmente, sob várias jurisdições ocidentais permanece a mesma. Consideramos tais ações não apenas um roubo qualquer, mas efetivamente uma guerra comercial, um escalado de agressão econômica do Ocidente contra o nosso país, comentou Zakharova durante a coletiva de imprensa. A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores russo sublinhou que qualquer tentativa de apropriação dos bens congelados do país violaria o direito internacional, a legislação interna desses países e, sem dúvida, uma série de documentos bilaterais, obrigações e afins. Segundo ela, tapar o buraco no orçamento com fundos russos é uma ideia atraente para a União Europeia. A única coisa que os impede, os europeus, de dar o passo final são as consequências. Eles veem que respondemos, acham isso deprimente, para dizer o mínimo, e sabem que a resposta será extremamente dura, sublinhou. De acordo com a base de dados Castelo AI, mais de 16 mil sanções individuais e setoriais foram aplicadas contra a Rússia desde o início da operação militar especial. Como a Rússia pode impedir bombas planatoras lançadas do solo que os Estados Unidos estão enviando à Ucrânia? Pergunta. O Pentágono planeja testar no terreno uma nova variante lançada do solo de sua mortal bomba de pequeno diâmetro em condições reais no campo de batalha na Ucrânia.
Que armas são essas? Pergunta. Que perigo vão representar para civis e forças russas na linha de frente? Pergunta. Como a Rússia poderá derrotá-las? Pergunta. A Sputnik explica. Fontes disseram ao político na terça-feira, 30 de 1 de 2024, que a Ucrânia está se preparando para receber uma entrega de novas bombas de pequeno diâmetro lançadas do solo dos Estados Unidos ainda esta semana. As entregas vão dar a Kiev uma capacidade de ataque mais profunda que não tinham e complementarão um arsenal de fogo de longo alcance dos militares ucranianos. Se vangloriou um funcionário dos Estados Unidos familiarizado com a transferência. As armas que nem os militares dos Estados Unidos têm no seu arsenal vão servir como uma flecha extra na alja que lhes permitirá fazer mais, disse o responsável, sem dar mais detalhes. O que é a bomba de pequeno diâmetro? Pergunta. Desenvolvida em meados dos anos 2000 pela Divisão de Sistemas de Defesa Integrados da gigante operacional de defesa norte-americana Boeing, a bomba de pequeno diâmetro GBU-39 original foi concebida como uma bomba planadora lançada do ar, projetada para atingir uma série de alvos terrestres estacionários, desde bunkers e equipamentos de interferência de guerra eletrônica até aeródromos, depósitos de combustíveis, quartéis e concentração de tropas. A GBU-39 está equipada a uma bomba de 285 libras, 130 quilos, e uma ogiva de fragmentação explosiva penetrante de 206 libras, 93 quilos, o suficiente para perfurar até 1 metro de concreto reforçado com aço, e pode ser guiada por uma combinação de radar ativo, orientação a laser, GPS e navegação inercial. Dependendo da configuração e do modelo, o sistema apresenta um eixo circular provável de cerca de 1 metro e tem um alcance de 75 a 110 km. A GBU-39 é uma arma planadora, o que, como o nome sugere, significa que a bomba desliza até o seu alvo ao longo de uma trajetória de voo pré-designada em baixas velocidades, sem a ajuda de motores de foguetes. O custo comparativo baixo do sistema é apenas 49 mil cada, em comparação com 3,2 milhões das Storm Shadows que Kiev tem recebido do Reino Unido e usado para bombardear o Donbass, por exemplo. Combinado com sua pequena assinatura de radar e tempo de voo comparativamente curto e torna difícil de detectar e interceptar usando defesas antiaéreas tradicionais. O que é a variante lançada do solo da bomba de pequeno diâmetro? Pergunta. Com a Força Aérea da Ucrânia fortemente pressionada a colocar suas aeronaves nos céus devido à ameaça constante das defesas antiaéreas russas dos aviões de guerra interceptadores, os Estados Unidos e seus aliados comprometeram recursos significativos para converter armas normalmente lançadas do ar para lançamento a partir de sistemas terrestres. Basta consultar o programa Franks-Sam do Complexo Militar Industrial dos Estados Unidos para a Ucrânia para obter mais informações sobre o caso. Além das defesas antiaéreas, outro componente dos esforços para converter armas normalmente lançadas do ar em terrestre gira em torno da artilharia de foguetes. É aí que entra a bomba de pequeno diâmetro lançada do solo, ao contrário de sua primeira lançada no ar, a GBU-39, modificada e equipada com um motor de foguete M26 usado pelos sistemas de lançamento múltiplos de foguetes M270 HIMARS para impulsioná-las em direção ao seu alvo. Desenvolvida pela Boeing e pela gigante sueca de defesa Saab em meados da década de 2010, a GLSDB teria um alcance de até 145 km e um preço relatado de cerca de 100 mil dólares cada. Com os Estados Unidos e seus aliados já tendo enviado dezenas de plataformas de artilharia MLRS para a Ucrânia nos últimos 2 anos, espera-se que a entrega de novas bombas de pequeno diâmetro lançadas do solo proporcione a Kiev uma nova capacidade instantânea de ataque de longo alcance. Quantas GLSDBS a Ucrânia vai receber? Pergunta. Com o financiamento dos Estados Unidos para a Ucrânia se esgotando em dezembro e o Pentágono sendo forçado a recorrer aos seus próprios arsenais cada vez menores para ajudar Kiev, não está claro quantas das novas GLSDBS lançadas de terra a Ucrânia vai receber. Quando os planos para entregar as armas foram anunciados pela primeira vez há um ano, como parte de um pacote de armas de 2,17 bilhões, os meios de comunicação dos Estados Unidos mencionaram o número de 2 lançadores e 24 armas no total. Isso seria suficiente para Kiev tentar ataques bem atrás das linhas russas ou lançar ataques terroristas contra cidades em Donbass ou em outras povoações fronteiriças russas, mas não o suficiente para ter qualquer impacto estratégico sério, onde a quantidade de munições disponíveis se revelou fundamental. Onde as bombas de pequeno diâmetro foram usadas? Pergunta. Os militares da Ucrânia serão os primeiros operadores
GLS-DDS, espera-se que a província insular separatista chinesa de Taiwan o siga em uma data posterior. A SDB original foi utilizada pelos Estados Unidos e seus aliados em conflitos no Oriente Médio e na Ásia, desde o Iraque, Afeganistão até a Síria e Gaza, onde foi utilizada pelo aliado israelense de Washington, e no Iêmen, implantada por membros da coalizão do Golfo contra os Houthis. Em cada caso, as GBU-39 atingiram com sucesso forças que lutavam contra forças armadas dos Estados Unidos ou aliados. Mas em nenhum caso o seu destacamento resultou ou sequer contribuiu para uma vitória estratégica da potência agressora. Como a Rússia pode se defender contra as GBU-39 lançadas no solo? Pergunta. As características de design e o princípio de operação das bombas planadoras fazem delas alvos difíceis de interceptar e destruir. Mas isso não significa que a tarefa seja impossível. A resposta da Rússia à implantação de GLS-DB pela Ucrânia provavelmente incluirá operações contínuas para atingir posições de fogo do HIMARS e M270, munições, suprimentos, depósitos de reparo usando ataques de artilharia e de mísseis de precisão, implementação de equipamentos de interferência eletrônica para reduzir a precisão das armas, embora isso não afete o sistema de orientação inercial a bordo sem GPS. As bombas planadoras são menos precisas. Abater as bombas planadoras usando um denso conjunto de defesas antiaéreas convencionais ao longo das áreas da linha de frente, desde os sistemas de mísseis TOW e Buck até canhões antiaéreos de proximidade. Moscou. Monitoramento sobre a situação do chefe das Forças Armadas mostra Kiev com sérios problemas. Em meio aos atritos entre o presidente Vladimir Zelensky e o comandante das Forças Armadas ucranianas, Valery Zaluzny, versões contraditórias apontaram a saída do oficial militar do cargo, o que foi negado depois pelo governo. Os relatórios sobre a renúncia são monitorados por Moscou, que já apontou muitos problemas enfrentados por Kiev. Ontem, o The New York Times, aos fontes, chegou a divulgar que o governo ucraniano decidiu adiar a demissão de Zaluzny por conta do vazamento das informações. A demissão aconteceria na noite da segunda-feira, mas Zelensky preferiu recuar e adiar o processo. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou o monitoramento da situação por Moscou. Uma coisa permanece óbvia: o regime de Kiev tem muitos problemas. Tudo está errado lá, isso é claro disso. A contraofensiva falha de Kiev e os problemas nos frontes levam a crescentes contradições entre representantes tanto da liderança militar quanto civil, acrescentou o oficial. Os rumores da saída de Zaluzny do comando das tropas em meio à operação militar especial russa no país, diante da falta de efetividade das operações ucranianas no campo de batalha, são ventilados há semanas no país. Relações desgastadas. Um dos principais pontos do desacordo entre Zaluzny e o presidente ucraniano Vladimir Zelensky em uma reunião nesta semana, segundo a mídia norte-americana, foi devido à escalada de mobilização das tropas. O comandante queria cerca de 500 mil militares adicionais, enquanto Zelensky considerava a cifra impraticável, citando falta de uniformes, armas e instalações de treinamento para um número tão grande de novos recrutas. O presidente ucraniano lamentou repetidamente em público a falta de financiamento suficiente para fornecer aos recrutas armas e equipamentos necessários. Além disso, Zelensky admitiu que os ucranianos estavam cansados do conflito militar, enquanto os parceiros ocidentais dificultavam cada vez mais o fornecimento de ajuda a Kiev. Mesmo assim, o presidente ucraniano teria relatado que a mudança no comando das Forças Armadas pode melhorar a situação do país frente à operação militar especial russa, segundo o jornal. A renúncia é esperada em breve. Na segunda, o deputado ucraniano Alexei Goncharenko afirmou que Zaluzny teria sido ordenado a renunciar. Na sequência, o Ministério da Defesa ucraniano disse que os relatos não eram verdadeiros. Washington de ponta cabeça. O que a eventual vitória de Trump representa em termos globais? Pergunta. O mundo está observando o avanço de Donald Trump para concorrer à presidência americana como candidato pelo Partido Republicano. Se vencer, Trump pode alterar o curso da política externa estadunidense de modo decisivo. Aqui estamos diante de uma provável repetição do pleito presidencial anterior entre John Biden e o próprio Donald Trump, candidato derrotado naquela ocasião. Entretanto, muitos analistas dos Estados Unidos e mesmo fora do país parecem acreditar dessa vez que uma segunda vitória de Trump diante de Biden. A questão está no fato de que Trump é menos impopular hoje nos Estados Unidos do que Biden, segundo pesquisa de opinião, o que o credencia a certo favoritismo em relação ao democrata. Com vitória de Trump, por sua vez, os aliados de Washington ficarão ainda mais alertas sobre os possíveis rumos da Casa Branca. Afinal,
Trump acredita que a OTAN vem tirando vantagem dos Estados Unidos. Trump também prometeu que, se eleito, vai ser capaz de lidar com o conflito na Ucrânia no mesmo dia. Enquanto isso, vozes histéricas na Europa tentam manter o apoio americano a Kiev, alegando que, se a Rússia se sair bem sucedido no conflito, o próximo passo em Moscou será a tomada dos estados bálticos e depois da Polônia, o que se trata de uma completa loucura. A partir desse argumento estapafúrdio é que se vem justificando o apoio financeiro e armamentista à Ucrânia, que já mostrou por A mais B que não é capaz de vencer. Trump, por sua vez, parece avesso à continuidade do conflito na Europa, o que coloca muitos líderes do continente apreensivos quanto à perspectiva de uma possível vitória do republicano. Seja como for, as eleições americanas serão em novembro. Logo, as hostilidades na Ucrânia devem permanecer pelo menos por boa parte do ano de 2024. A destruição resultante dos continuados combates colocará em ainda maior risco a economia ucraniana e o governo de Kiev, em ainda maior dependência do Ocidente. O atual presidente americano John Biden parece bastante confortável com essa situação e certamente não será a pessoa a iniciar um processo de negociação de paz para resolver a situação no leste europeu. A Rússia, por sua vez, não abrirá mão dos novos territórios adicionados à Federação em setembro de 2022 e também não vai abrir mão da cláusula de neutralidade da Ucrânia em relação à OTAN. Por outro lado, se Trump pretende mesmo terminar com o conflito em um dia, é preciso esclarecer a Zelensky que as demandas de segurança da Rússia são absolutamente negociáveis. Ademais, a Ucrânia sabe que, se os Estados Unidos cortarem com o seu apoio, o exército de Kiev não terá condições de levar muito adiante o conflito. Portanto, o tempo joga a favor da Rússia, somente John Biden, que ainda não percebeu isso. Em vista disso, que Zelensky e parte da liderança ocidental não veem com bons olhos a perspectiva de que os Estados Unidos, a partir de 2025, possam estar sob uma gestão radicalmente diferente. Afinal, a Europa, como já é sabido, não tem tantos tanques ou granadas para enviar à Ucrânia por tempo indeterminado. Alguns países europeus importantes, como a Alemanha e a França, por exemplo, têm feito inclusive pausas no fornecimento a Kiev, perguntando-se se serão capazes de satisfazer suas próprias necessidades de defesa no futuro, assim como as suas próprias obrigações perante a Aliança Atlântica. Trump, por outro lado, que detém uma profunda desconfiança por alianças que impõem limitações aos Estados Unidos, olha para a OTAN como um instrumento anacrônico usado pelos europeus para se aproveitar dos favores de segurança fornecidos por Washington. Por vários momentos, antes e durante seu mandato presidencial de 2016 e 2020, Trump indicou que era chegada a hora dos países europeus pensarem na sua própria defesa e de pagarem por isso. Advém dessa condição o pavor da Europa em ser deixada sozinha novamente, sobretudo pelo fato de o continente não ter aprendido a andar com as próprias pernas a partir da Segunda Guerra Mundial. Todas essas apreensões estão justamente relacionadas com o possível segundo mandato de Trump. Seja como for, até que as eleições ocorram no mês de novembro, o atual presidente americano John Biden encontra-se em uma fase conhecida como lame duck, um pato manco, em tradução literal, na qual muito pouco se pode fazer em termos de política externa por conta de suas ocupações com sua corrida eleitoral nesse ano. Isso faz com que os aliados dos Estados Unidos se vejam em um estado de espera, até mesmo de suspensão. Afinal, quando o presidente Biden ou sua equipe de segurança nacional pensam em questões estratégicas de defesa, eles têm em mente que, muito provavelmente, nem a equipe nem o próprio Biden estarão presentes em 2025 para levar a cabo suas ideias. Trump, em função de seu slogan America First, América Primeiro, pretende atender à escola de pensamento mais isolacionista da política externa americana, a mesma que fora exercida pelo país até a primeira metade do século XX. Isso quer dizer que Washington deverá implementar, segundo o republicano, políticas mais independentes, sem assumir muitos compromissos internacionais, seja com a ONU, a OTAN ou o G7. Em especial, dadas as divisões dentro do Congresso americano, é quase impossível que o próprio Biden possa manter um bom termo de os compromissos atuais dos Estados Unidos, vide a crise administrativa com o estado do Texas e outras duas dezenas de estados federados em torno da questão migratória da fronteira sul com o México. Além do mais, Biden também tem enfrentado críticas pelo seu modo como lidou com a crise no Oriente Médio envolvendo Israel e Palestina. Não esqueçamos pela maneira como os americanos deixaram o Afeganistão em 2021. Em suma, Trump logo deverá confirmar-se como candidato dos republicanos no pleito de novembro, ao longo das próximas primárias nos Estados Unidos. Com as perspectivas dessa nomeação e uma provável vitória no final de ano, uma segunda presidente de Trump deverá abalar certamente alguns dos principais fundamentos da política externa estadunidense. Se a América de fato vier a se isolar a partir de 2025, por sua vez, veremos não somente mudanças geopolíticas na Europa e no próprio Oriente Médio, como também na própria ordem internacional, que dará passos ainda mais largos rumo à multipolaridade. Steadfast defende 2024
Simulação de nova guerra mundial ou uma manobra para equipar a Ucrânia? Pergunta. Na quinta-feira passada, 18/1/2024, o comandante supremo da Organização do Tratado do Atlântico Norte na Europa, Christoph Cavoli, anunciou que a aliança vai realizar o maior exercício em décadas, o Steadfast Defense 2024. As manobras envolverão cerca de 90 mil soldados e durarão vários meses. No entanto, o exercício da OTAN pode servir de cobertura para a assistência estratégica à Ucrânia, disse o ex-funcionário da inteligência militar e analista político, Edin Subasic, à rádio Sarajevo. As manobras podem servir de cobertura para uma nova assistência estratégica à Ucrânia. O equipamento militar envolvido depois pode ser deixado para Kiev, opinou o especialista. Ao mesmo tempo, de acordo com o jornal espanhol ABC, o inimigo da OTAN durante o exercício será um estado inexistente semelhante à Rússia. Exercício militar da OTAN, Steadfast Defense 2024. De acordo com a OTAN, esse é o maior exercício militar da Aliança Atlântica desde 1988. Duração de fevereiro a maio de 2024. Equipamento: navios de guerra 50, equipamentos militares terrestres, tanques 133, veículos de combate e infantaria 533, outros 434, aviões 80, quantidade de militares 90 mil militares. O exercício militar envolve 31 países membros da OTAN, mais a Suécia. Locais das manobras: Alemanha, Polônia, Letônia, Lituânia e Estônia. Países participantes: Noruega, Suécia, Alemanha, Reino Unido, França, Espanha, Portugal, Grécia, Itália, Croácia, Eslovênia, Dinamarca, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia, Bulgária e Turquia. Firme recuso da França para acordo União Europeia-Mercosul gera racha com a Alemanha e abre polêmica no bloco. Segundo a diretora da Associação da Indústria Automotiva Alemã, a União Europeia sempre fez acordos excessivamente complexos e não consegue alcançar nada em nenhuma das áreas econômicas. Berlim propôs uma alternativa para a assinatura do pacto, a qual também foi rejeitada por Paris. Desde o começo desta semana, Emmanuel Macron tem verbalizado que a ratificação do acordo entre a União Europeia e Mercosul não tem chance de ser finalizado, uma vez que é impossível de fechá-lo. Não só o mandatário disse isso, a Comissão Europeia, como também membros do seu governo. Nesta quarta-feira, o ministro da Economia e Finanças da França, Bruno Le Maire, afirmou que o acordo comercial com o Mercosul não deve ser assinado, segundo a Folha de São Paulo. No entanto, há quem esteja irritado com esse posicionamento. De acordo com a coluna de Jamil Chad no UOL para a Alemanha, rejeitar o acordo não faz sentido, principalmente diante do interesse exportador do setor de carros. O governo alemão continua firmemente comprometido com a conclusão das negociações com os países do Mercosul o mais rápido possível, disse um porta-voz do Ministério da Economia alemão em resposta ao veto francês. Berlim destacou que há poucas semanas o chanceler alemão Oliver Scholz telefonou para o presidente argentino Javier Milei. Ambos concordaram que as negociações devem ser finalizadas rapidamente. A Comissão Europeia também rejeitou na terça-feira a opinião francesa de que Bruxelas tinha posto fim às negociações com o Mercosul, dizendo que ainda pretendia concluir o acordo de livre comércio com o bloco sul-americano, a qual está sendo negociado há 25 anos. O Brasil também reagiu à declinação de Paris. A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Tatiana Prazeres, disse ontem que as tratativas ocorrem no âmbito dos blocos e não entre países. O Mercosul negocia com a Comissão Europeia, não com Estados-membros, afirmou. O colunista ainda chamou a atenção para o fato de que, se durante o governo de Jair Bolsonaro a França alegava questões ambientais para refutar o acordo, agora se agarra questões sociais para impedir a entrada de produtos brasileiros no seu mercado. Os alemães propuseram uma divisão de acordo União Europeia-Mercosul em dois. Com isso, o trecho que lida com a aplicação de tarifas poderia entrar em vigor, enquanto o restante continuaria sendo negociado, principalmente no que se refere aos temas ambientais. As negociações para um acordo com o Mercosul estão se arrastando há mais de 20 anos. Fazemos acordos excessivamente complexos e acabamos nos prejudicando porque não conseguimos alcançar nada em nenhuma das áreas econômicas. Todo acordo que não é concluído fortalece os outros e nos enfraquece. Às vezes é possível ver que as pessoas ficam presas em uma única questão. Nas negociações com o México é a política energética, no Mercosul é a política agrícola e todos os outros setores sofrem com isso. Portanto, também devemos considerar se esses acordos comerciais devem ser divididos em partes para que isso possa ser feito, disse Hildegard Miller, diretora da Associação da Indústria Alemã Automotiva. Segundo ela, a União Europeia não consegue avançar em nenhum acordo e projetos com a Austrália e México. Também enfrentam barreiras, relata a mídia.
Não é a primeira vez que Macron disse contra, mas este é o momento de maior pressão de agricultores franceses contra o governo, o que levou o presidente a sinalizar de forma mais incisiva sua rejeição. Na visão de analistas e do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os argumentos franceses escondem um protecionismo que não quer abrir seu mercado para o Mercosul. Segundo Jamil Chad, Paris já avisou que não aceitaria o caminho da divisão de acordo proposto pelos exportadores em Berlim. Analista. Potencial ataque dos Estados Unidos ao Irã desencadearia um efeito catastrófico na economia global. Depois de um ataque de drones a uma base dos Estados Unidos na Jordânia, fronteira com a Síria, ter resultado na morte de 3 militares dos Estados Unidos, o presidente Joe Biden e autoridades do país prometeram uma resposta. Seus comentários levaram à suspeita de que os Estados Unidos podem atingir alvos no Irã, que há muito é um objetivo dos neoconservadores em Washington. Um ataque ao Irã seria catastrófico para a economia global, disse Mohamed Marandi, professor de literatura inglesa e orientalismo na Universidade de Teherã. Isso faria com que os preços de petróleo disparassem, explicou Marandi. Seria definitivamente catastrófico para a economia global. Marandi acredita que essa possibilidade vai impedir os Estados Unidos de atacar diretamente o Irã. E em vez disso, continuará os seus ataques à Síria e ao Iraque, qualificando os seus comentários ao admitir que poderia estar errado. Referindo-se ao recente ataque à guarnição dos Estados Unidos em Al-Tanf, que matou 3 soldados americanos, Marandi disse que a confusão sobre se a base está localizada na Síria ou na Jordânia não importa realmente, porque a própria confusão basicamente mostra que os Estados Unidos estão realizando atividades na Síria. As autoridades norte-americanas insistiram que o ataque ocorreu na Torre 22, um pequeno posto avançado dos Estados Unidos na Jordânia, ali colocado com a cooperação do governo jordaniano. No entanto, o porta-voz da Jordânia, Mohamed, disse à imprensa local que o ataque teve como alvo a base Al-Tanf, que o governo sírio descreve como uma ocupação ilegal e é usado para treinar forças de milícias antigovernamentais. Os ataques às forças dos Estados Unidos provavelmente vão continuar, afirmou Marandi, porque os Estados Unidos são vistos como convenientes com Israel em sua guerra contra Gaza. Os norte-americanos e os europeus estão apoiando financeiramente Israel, estão enviando armas para Israel e estão transportando água para Israel. Eles também estão agora impedindo que a ajuda chegue a Gaza. E os norte-americanos estão atacando as forças que tentam impedir o genocídio, disse Marandi. A liderança dos Estados Unidos está tomando decisões que prejudicam os seus interesses porque tendem a acreditar na sua própria propaganda, disse Marandi, e depois calculam com base nessa propaganda erro de cálculo. O dano que os Estados Unidos causarão a si próprios ao apoiar o genocídio, ao apoiar estes massacres de hora em hora e o extermínio do povo palestino em Gaza não é algo que possamos calcular, explicou Marandi. Os Estados Unidos demoliram a sua credibilidade em todos os sentidos. Isso inclui, explica Marandi, os líderes dos Estados Unidos que são ostensivamente liberais. É muito triste para mim dizer, os liberais no Ocidente são totalmente racistas, o liberalismo só conta dentro das fronteiras dos Estados Unidos, mas fora das fronteiras dos Estados Unidos eles são tão medievais quanto possível. Marandi disse não acreditar que Israel vá sobreviver ao conflito atual. Acho que entrará em colapso, tal como entrou em colapso a apartheid na África do Sul. É um projeto colonial, é um regime de apartheid que foi imposto à população indígena da região e não vai durar. Explicou, observando anteriormente que os Estados Unidos estão em declínio neste momento. Temos falado tanto sobre as ações de Israel em Gaza nos últimos 3 meses que parece que estamos falando sobre o McDonald's ou algo assim. São crianças sendo mortas de manhã à noite, todos os dias enquanto falamos. Isso é completamente imperdoável. Não está... Mas esta é a realidade que vivemos hoje. Países Baixos, Alemanha e Polônia assinam declaração para criar corredor militar. Países Baixos, Alemanha e Polônia assinaram uma declaração sobre a criação de um corredor militar para a movimentação de equipamento militar, disse a ministra da Defesa holandesa, Kajsa Ollongren, nesta quarta-feira. Precisamos de um Schengen militar para movimentar pessoal e material militar de forma mais rápida e eficiente. Isso tornará a Europa mais forte. Demos um passo importante. A Polônia, a Alemanha e os Países Baixos assinaram uma declaração para alcançar um corredor militar, escreveu Ollongren em sua conta no X, anteriormente Twitter. Durante muitos anos, os líderes dos Estados membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte têm procurado criar um equivalente militar ao espaço Schengen
E de acordo com a Reuters, negociações estão em curso para criar uma série de corredores militares na Europa. A mídia observou que atualmente os exercícios transfronteiriços da OTAN exigem frequentemente uma grande quantidade de documentos, o que pode ser crítico no caso de uma crise militar. A aliança também está supostamente desapontada com a burocracia associada às regras para a utilização do mesmo equipamento pelos militares de diferentes países. Estados Unidos e Alemanha não se mostram dispostos a apoiar a candidatura da Ucrânia à OTAN, diz mídia. Enquanto Kiev e seus aliados do leste europeu querem ver um convite formal para a Ucrânia, a OTAN, logo na 75 cúpula que ocorrerá em junho, os Estados Unidos e a Alemanha não acreditam que seja um momento adequado, informou a revista Foreign Policy, citando vários funcionários que conhecem a situação. A Polônia e os países bálticos enfrentam uma resistência significativa de Washington e Berlim, que acredita que é cedo demais para a Ucrânia se tornar um membro de pleno direito da OTAN enquanto ainda está envolvido em conflito com a Rússia. Autoridades de ambos os países pensam que, em vez de discutir a adesão da Ucrânia à OTAN, faz mais sentido se concentrar em fornecer ao país o que ela precisa para lutar contra a Rússia, diz o artigo. Os Estados Unidos têm dito aos aliados: olhem, não coloquem isso na agenda, disse Jim Paulsend, ex-funcionário do Departamento de Defesa dos Estados Unidos para a política da OTAN. Eles vão ter que apresentar algo que seja encorajante e substancial para a Ucrânia e que seja um sinal para a Rússia de que não estamos recuando. Alguns funcionários na Europa e nos Estados Unidos pensam que a Ucrânia na OTAN se tornaria um divisor de águas do conflito. Durante a cúpula da OTAN no ano passado em Vilnius, os líderes da aliança acordaram um pacote de medidas para aproximar a Ucrânia do bloco. No entanto, a OTAN ainda não fez um convite oficial à Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin havia dito anteriormente que a expansão da OTAN para incluir a Ucrânia cria uma ameaça direta à segurança nacional para a Rússia, e Moscou considera o status não alinhado da Ucrânia extremamente importante. Estados Unidos continuarão a introduzir restrições tecnológicas contra a China, afirma Casa Branca. Os Estados Unidos continuarão a impor restrições tecnológicas contra a China para proteger sua segurança nacional, disse o conselheiro da Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jack Sullivan, acrescentando, no entanto, que ainda não estava pronto para definir as medidas e os prazos. Tomaremos mais medidas de acordo com o princípio básico. Planejamos adaptá-las e orientá-las para que elas realmente se concentrem na nossa segurança nacional, disse ele durante o discurso no Conselho de Relações Exteriores, falando sobre as restrições tecnológicas em relação à China. Sullivan ressaltou que Washington já havia tomado uma série de medidas contra Pequim para impedir o uso de tecnologia americana para minar a segurança dos Estados Unidos e seus aliados. Segundo o funcionário da administração da Casa Branca, atualmente ele não está pronto para nomear as medidas específicas e o momento em que as autoridades dos Estados Unidos pretendem anunciá-las. Em novembro passado, a China, a maior processadora mundial de terras raras, proibiu a exportação de tecnologia para extrair e separar metais estratégicos. O gigante asiático também proibiu a exportação de tecnologia de produção de metais e terras raras e materiais de liga, bem como tecnologia para preparar alguns ímãs de terras raras. As terras raras são um grupo de 17 metais usados na fabricação de ímãs para uso em veículos elétricos, turbinas eólicas e eletrônicos. Do outro lado, o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, Japão e Países Baixos, adotou uma série de restrições e embargos ao acesso chinês para o mercado de chips e semicondutores. Venezuela e Turquia assinam um memorando de entendimento sobre cooperação na área energética. Os governos da Venezuela e da Turquia assinaram nesta terça-feira um memorando de entendimento para impulsionar a relação bilateral em matéria energética, de acordo com a empresa estatal Petróleos da Venezuela, S.A. PDVSA. O memorando de entendimento foi assinado em Caracas pelo ministro do Petróleo da Venezuela, Pedro Talexa, e o ministro de Energia e Recursos Minerais da Turquia, Alparslan, para fortalecimento das relações bilaterais, informou a empresa em uma mensagem através da rede social X. Talexa declarou em seu perfil que, com a nova aliança, a expectativa é criar as bases para o desenvolvimento sustentável da colaboração recíproca na cadeia produtiva dos hidrocarbonetos entre ambas as nações. Revisamos vários temas relacionados à cooperação estratégica e à grande janela de oportunidade existente para investimento em petróleo e gás, disse ele. O acordo ocorre no mesmo dia em que o governo norte-americano retomou as sanções que haviam sido suspensas após a recusa de Caracas de permitir que a principal candidata da oposição, Maria Corina Machado, concorresse à eleição deste ano. O Departamento do Tesouro anunciou que vai retirar a licença concedida à mineradora estatal Companhia General de Minério de Venezuela,
conhecido como Minerva. A medida começará a valer a partir de 13 de fevereiro. Além disso, o órgão afirmou que o país não renovará uma licença geral para o setor de petróleo e gás venezuelano, que vai expirar em abril, a menos que haja processo político entre o governo do presidente Nicolás Maduro e a oposição. A Venezuela desqualificou a candidatura de Corina Machado, a quem acusa de fazer parte de um complô de corrupção orquestrado por Juan Guaidó, pela qual já tinha sido inabilitado em 2021. No mesmo processo que a Controladoria Geral abriu em 2014 por supostas irregularidades na declaração juramentada de bens de quando era deputada. Os Estados Unidos tinham aliviado as sanções petrolíferas ao país em outubro, após uma reunião em Barbados, depois que o governo Maduro assinou um acordo com a oposição sobre a qual Caracas assumiu o compromisso de realizar eleições presidenciais livres e justas em 2024. A Rússia desgasta a defesa da Ucrânia enquanto Zelensky luta com o seu comandante, diz mídia americana. Nesta quarta-feira, Oliver Scholz e diversos importantes líderes da União Europeia admitirem uma carta que falharam no compromisso que tinham para a entrega de munições a Kiev, enquanto fica sem apoio, a Ucrânia ainda enfrenta outra batalha entre seu presidente e principal general. A Ucrânia está ficando sem armas para proteger seus cidadãos com a assistência vital da Europa e dos Estados Unidos, retidos por disputas políticas, enquanto o presidente Vladimir Zelensky luta com o comandante de suas forças armadas por estratégia militar, escreveu a agência Bloomberg nesta quarta-feira. Esta semana, o líder ucraniano tentou e não conseguiu afastar o general Valery Zaluzny. Na análise da mídia, Zelensky procura uma abordagem mais ousada para o conflito após a contraofensiva fracassada do ano passado. Ele parece estar em desacordo com a visão mais conservadora do seu general. Para sustentar essa defesa ativa, como é conhecida a abordagem, a Ucrânia necessitará fornecimentos constantes de granadas de artilharia e outras munições que os aliados estão enfrentando barreiras para fornecer. Porém, além do veto do Congresso dos Estados Unidos para a liberação de verbas para Kiev, os aliados europeus ficaram muito aquém do 1 milhão de cartuchos que prometeram entregar até 1º de março às Forças Armadas ucranianas. Nesta quarta-feira, a União Europeia reconheceu que foi forçada a adiar por vários meses a sua ambiciosa meta de munições, prejudicando a capacidade de munição de Kiev a curto prazo. No início do ano passado, a União Europeia se comprometeu com um objetivo ambicioso de fornecer à Ucrânia 1 milhão de cartuchos, 1 milhão de munições de artilharia antes do final de março de 2024. A dura verdade, não alcançamos esse objetivo. A Rússia não espera por ninguém e precisamos agir agora, diz o trecho de uma carta assinada pelo chanceler alemão Oliver Scholz, o primeiro-ministro holandês Mark Rutte, a primeira-ministra da Estônia Kaja Kallas, o primeiro-ministro tcheco Peter Fiala e a primeira-ministra da Dinamarca Mette Frederiksen. A carta foi publicada hoje, 31 de 1 de 2024, no Financial Times. Segundo Anna Marie Daly, pesquisadora do think tank norte-americano Rand Corporation, se Kiev não tiver munições para manter a pressão, a Rússia pode continuar a disparar artilharia enquanto a sua infantaria ataca as posições ucranianas. Publicamente, as autoridades ucranianas dizem que continuarão a lutar contra as tropas russas, mesmo que o apoio aliado não chegue. No entanto, destaca Bloomberg, os relatórios da linha de frente mostram que a situação é cada vez mais terrível, com as forças de Kiev lutando por vezes para conter as tropas russas. Segundo autoridades ocidentais familiarizadas com as discussões que pediram anonimato à mídia. Em uma reunião na segunda-feira, Zelensky pediu ao comandante que assumisse um novo papel como parte de sua remodelação destinada a revigorar a liderança militar da Ucrânia, mas Zaluzny se recusou a renunciar ao controle das Forças Armadas. As tensões foram exacerbadas pelo fato de o comandante ter um apoio generalizado tanto do povo ucraniano como das suas tropas. O general tem um apoio de 88% dos ucranianos na sondagem, segundo a Bloomberg. Sobre os projéteis, as tropas ucranianas estão disparando, em média, apenas cerca de 1/3 dos disparos que os russos disparam, segundo o ministro da Defesa da Estônia, Hanno Pevkur, citado pela agência norte-americana. Os líderes da União Europeia se reunirão amanhã para uma cúpula de emergência a fim de tentar superar
a oposição do governo húngaro à liberação de 50 bilhões de euros em ajuda para a Ucrânia.